Hey, que tal um pouco de mistério? O que você acha? Tá legal. Aqui estão as tecnologias mais antigas que os cientistas não conseguem explicar. Se você acha que a tecnologia avançada é um conforto dos dias atuais, então prepare-se para se surpreender. Milhares de anos atrás, mentes brilhantes conseguiram criar tecnologias incríveis que estavam muito à frente do seu tempo. Como um fogo que não podia ser apagado pela água, uma espada medieval inquebrável e até mesmo um computador antigo que data de 200 a.C. Se você está pronto para aprender sobre estas invenções antigas de cair o queixo e algumas outras, siga ligado aqui no Incrível! Antes de entrarmos na nossa máquina do tempo e viajarmos para o passado, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas atualizações diárias no lado incrível da vida. Bem, vamos começar a nossa lista com o número 10, Esferas de Pedra da Costa Rica. Você pode facilmente fazer objetos no formato de esferas moldando argila. Contudo, as pessoas que viviam nos tempos antigos na Costa Rica fizeram isso da forma mais difícil, literalmente. Na década de 1930, petrosferas que variavam de tamanho de alguns centímetros até 2 metros foram descobertas na região do Delta de Quis, na Costa Rica. E não, elas não foram feitas de argila, mas sim de pedras ígneas e duras chamadas granodiorito. Centenas dessas esferas de pedra foram encontradas em pedreiras no sopé da Cordilheira de Talamanca. Pesquisadores até mesmo identificaram uma bola gigante que pesava mais de 16 toneladas. Mas e aí? Quem teria esculpido meticulosamente em pedras gigantes essas esferas perfeitas? Isso foi algum tipo de hobby da antiguidade ou uma oferenda aos deuses? Quem sabe uma bola de futebol gigante? Nós ainda não sabemos quem foram as mentes brilhantes por trás dessas petrosferas. De acordo com estudos, algumas foram feitas em 200 a.C., mas quem quer que as tenha feito parou de fazê-las quando os colonizadores espanhóis chegaram na região durante o século XVI. Sendo assim, parece que eles tiveram bastante tempo para esculpir todas essas pedras, mais ou menos uns 1800 anos. Mas como fizeram isso? Bom, rochas de granodiorito podem ser facilmente esculpidas utilizando algumas técnicas de temperatura. Primeiramente, esquentavam uma parte utilizando carvão e então a esfriavam com água fria. Depois, a martelavam utilizando materiais duros que fossem fortes o suficiente para quebrar a pedra. Para o toque final, poliam a esfera utilizando areia ou couro. Este era o mesmo processo utilizado para criar pequenos machados e estátuas. E qual era o propósito destas pedras esféricas? Infelizmente, isso segue sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Já sei, vamos mandar o Indiana Jones para lá. Pesquisadores supõem que essas petrosferas fossem usadas como compasso ou para observações astronômicas, uma vez que elas foram encontradas formando linhas, triângulos e paralelogramos. Outros teorizam que os globos de pedra eram um símbolo de status das famílias ricas e influentes da época. Talvez a gente nunca saiba a verdade. Número 9. O dodecaedro romano. Nós podemos agradecer a Roma Antiga por inventar algumas conveniências da vida moderna, como concreto, estradas e autoestradas, banheiros e jornais, para citar algumas invenções. Eu acho que a lambreta veio um pouquinho mais tarde. Estas invenções romanas apresentam um uso bastante simples e direto. Contudo, o mesmo não pode ser dito sobre o dodecaedro. Bom, tente aí falar isso. Estes objetos estranhos e ocos feitos de bronze ou pedra foram descobertos cerca de 200 anos atrás. Eles têm 12 lados chatos em forma de pentágono, com uma protuberância saindo de cada canto. Mais de 100 destes dodecaedros foram encontrados na Hungria, Grã-Bretanha, Suíça, Bélgica, Áustria, Alemanha, Holanda, França, Luxemburgo e Poughkeepsie. Todos locais que pertenceram ao Grande Império Romano. Bom, Poughkeepsie não. Essa cidade fica no estado de Nova York. Os objetos variam de tamanho de 4 centímetros a pouco mais de 10 centímetros e datam de até 2 ou 3 depois de Cristo. Os cidadãos da Roma Antiga normalmente tinham o costume de guardar registros, mas jamais se encontrou algo sobre os dodecaedros.
Contudo, pesquisadores têm algumas teorias. Os dodecaedros podem ter sido dados, brinquedos infantis, castiçais, um objeto de decoração simples, um aparelho de medida para o campo de batalha ou um instrumento astronômico. Essas são algumas das suposições, pois na verdade os especialistas não têm nenhuma ideia. Então, os dodecaedros romanos ainda são um mistério a ser resolvido. Número 8. O disco de Festo em Creta. Em 1908, Luigi Pernier, um arqueólogo italiano, encontrou o disco de Festo no Palácio Minoico, na cidade de Festo, na ilha grega de Creta. Ele é feito de argila e tem cerca de 16 centímetros de diâmetro. É coberto, em ambos os lados, por 243 símbolos organizados em um padrão espiral. Especialistas acreditam que o disco tenha sido criado entre 1850 e 1400 a.C., mas o seu significado e uso ainda são um mistério. Primeiramente, acreditava-se que era falso, mas isso não impediu que cientistas e decifradores tentassem descobrir o código do disco de Festo. Inicialmente, especialistas argumentaram que era algo como uma máquina de escrever móvel. Mas o Dr. Gareth Owens, um linguista e pesquisador do Instituto Educacional Tecnológico de Creta, acredita em outra coisa. Em colaboração com o professor John Coleman, do Departamento de Fonética da Universidade de Oxford, ele concluiu que era uma oração para uma deusa da antiga civilização minoica. O disco, que está exposto atualmente no Museu Arqueológico de Heracleion, foi decifrado cerca de 90% apenas de um lado. Então parece que este mistério de mais de 4.000 anos de idade ainda não foi completamente decifrado. Número 7. Fogo grego. Todo mundo sabe que a água apaga o fogo, certo? Bom, parece que o fogo grego ignora as leis da física. Esta espécie de napalm da antiguidade foi introduzida pelos gregos bizantinos no século 7 d.C. Na verdade, ele era um bem tão precioso para o Império que o imperador Romano II de Constantinopla declarou que, fora a realeza imperial bizantina e qualquer princesa real, prestou atenção nessa ordem? O fogo grego não deveria cair nas mãos de estrangeiros sob hipótese alguma. Por este motivo, a sua fórmula foi um segredo de Estado, muito bem guardado por mais de 7 séculos. Muito mais tempo do que o segredo do avião furtivo. Quanto isso durou? 5 minutos? Então, como esta arma militar super secreta do século 7 era usada e quão eficaz ela era? Bom, para responder à primeira pergunta, o fogo grego era utilizado em guerras navais. E sim, ele funcionava muito bem. O líquido altamente inflamável era carregado por navios bizantinos e lançado em embarcações inimigas, queimando imediatamente tudo e todos a bordo, até mesmo a água sob o navio. Era realmente muito quente. Número 6. Aço damasco. Inventadas por ferreiros do Oriente Médio por volta de 500 d.C., lâminas feitas com aço damasco eram as mais procuradas na Europa medieval. E isso aconteceu porque elas eram as melhores espadas da época. Duras, flexíveis e lindas, armas feitas de aço damasco possuíam uma qualidade extraordinária. Dizia-se que estas espadas conseguiam cortar um cachecol de seda no ar, o que seria algo muito útil se você alguma vez fosse atacado por um mercador de seda. Especialistas acreditam que o ferro no aço damasco era forjado a partir do aço de Woods, um tipo de aço indiano que era produzido mais de 2.000 anos atrás. Nos séculos 3 e 4, Woods se transformou em um item de troca popular na cidade de Damasco, de onde, logicamente, vinha o aço que os europeus estavam querendo comprar. A técnica para criar esta espada maravilhosa foi perdida por volta do século XVIII, junto com o seu ingrediente primário, o aço Woods. Número 5. O Pilar de Ferro de Delhi. Parece que a Índia já tinha aperfeiçoado a arte da metalurgia na antiguidade, mas provas disso podem ser encontradas no Pilar de Ferro de Delhi. Uma coluna de ferro de quase 7 metros de altura não é exatamente algo de cair o queixo, mas a história por trás dela e o mistério que a circunda a fazem ser tão impressionante. Essa coluna tem origem no período Gupta, que durou de 240 a 590 d.C. Originalmente, ela estava localizada em Madhya Pradesh. O seu propósito nunca foi registrado.
Alguns dizem que era um relógio de sol ou um mastro. Acredita-se que tenha sido construída para honrar Vishnu, um dos deuses importantes do hinduísmo, ou talvez um rei, presumivelmente Chandragupta Vikramaditya. Contudo, essas são apenas especulações e nenhuma evidência concreta foi encontrada. O pilar foi feito com 98% de ferro forjado e pesa mais de 6 toneladas. Todo objeto de ferro está sujeito a ferrugem, mas não este pilar de ferro de Delhi com 1.600 anos de idade. Bom, não é completamente verídico que ele não tenha nenhuma ferrugem. Uma pequena quantidade de ferrugem começou a se formar, mas é estranho que não tenha mais. Especialistas acreditam que isto pode ser explicado porque Delhi não é uma cidade muito úmida, e a umidade faz com que o ferro enferruje rapidamente. Outra teoria é de que o pilar tem uma camada de proteção chamada Mizavit. Novamente, é apenas especulação e não foi cientificamente comprovado. Número 4. A espada Viking Ulfbert. Elas eram produzidas com um metal tão puro que os arqueólogos acreditavam que tinham sido criadas utilizando uma tecnologia ainda inexistente na época. Acredita-se que as espadas Viking Ulfbert tenham sido forjadas entre 800 e 1000 d.C., mas especialistas tinham certeza de que a tecnologia utilizada para fazer espadas de qualidade tão extraordinária só passou a existir 800 anos mais tarde. Então sim, estas armas eram futurísticas. Apenas cerca de 170 espadas Ulfbert foram encontradas. Esta raridade em números levou os cientistas a acreditarem que elas fossem um artigo disponível apenas para a elite viking. Graças a pesquisas conduzidas pelo Dr. Robert Lehmann, do Instituto de Química Inorgânica da Universidade de Hannover, na Alemanha, atualmente nós temos conhecimento da composição dessas espadas. Lehmann descobriu que a lâmina era forjada com um aço com alto teor de manganês e a sua empunhadura era feita com aço com alto teor de arsênico. Mas como eles conseguiram fazer estas espadas naquela época segue um mistério. Hoje, a escória ou impurezas do minério deve ser removida aquecendo-o a mais de 1.600 graus Celsius e misturando-o com carbono para deixá-lo mais forte. Contudo, este método de aquecer ferro a temperaturas tão altas não existia na era medieval. Naquela época, o método comum e menos eficaz era bater no ferro até que a escória saísse. Ainda assim, as espadas Viking Ulfbert contêm 3 vezes mais carbono, são feitas com aço de crisol e quase não têm impurezas, o que as posicionam adiante do seu tempo. Dizia-se que o ferreiro que forjava essas espadas tinha poderes mágicos, já que a arma era tão avançada. Bom, não existe nada comprovando que este não era o caso, então quem sabe? Número 3. O manuscrito Voynich. Este manuscrito estranho é uma fonte de frustração para criptólogos, cientistas e estudiosos. É de longe o documento mais desconcertante e insolúvel de todos os tempos. Os especialistas sabem que ele foi feito no século XV e possui 240 páginas divididas em 4 partes: botânica, astrologia, balneologia e farmacologia. Mas este livro não é nenhuma enciclopédia. Bom, se é, então é uma muito estranha. Ele é cheio de desenhos esquisitos de plantas não identificáveis, tabelas celestes de origem desconhecida e mulheres nuas banhando-se em um líquido verde, sentadas em ovários gigantes e segurando arco-íris nas suas mãos. Seria essa a seção de botânica? Este livro é completamente escrito em uma linguagem indecifrável que tem sido chamada de voynichês. Quem na Terra, ou melhor ainda, no universo, fez essa coisa? Enquanto o manuscrito foi feito séculos atrás e viajou a maior parte do mundo neste tempo, ele ficou perdido por cerca de 250 anos e foi reencontrado somente em 1912, quando o vendedor de livros polonês Wilfrid Voynich o comprou. Desde então, foram dúzias de tentativas de tentar desvendar o que está escrito nesta coisa. O mundialmente famoso criptólogo William Friedman tentou decifrá-lo nos anos 40, mas não obteve sucesso. De acordo com seu artigo publicado na revista Paris Review, Friedman concluiu que era muito provavelmente uma tentativa primitiva de construir uma linguagem artificial. Em 2016, uma outra tentativa foi feita por um time de cientistas computacionais da Universidade de Alberta.
Esses estudiosos utilizaram inteligência artificial e até mesmo tentaram usar o Google Translate para decifrar o livro. Eles concluíram que o livro está escrito em hebraico, mas seria necessário um erudito hebraico para confirmar isso e traduzir o livro completamente. Agora, se você quiser tentar decifrar por si só o código misterioso desse livro de outro planeta, o livro inteiro está disponível online na Beinecke Rare Book and Manuscript Library da Universidade de Yale. Boa sorte! Número 2. O sismógrafo de Zhang-Hen. Em 132 d.C., Zhang-Hen, um inventor, astrônomo, engenheiro, cientista, estudioso e artista chinês, inventou um sismógrafo e o apresentou à corte de Han como um instrumento para medir os ventos sazonais e os movimentos da Terra. Este sismógrafo da antiguidade conseguia determinar a localização ou direção de um terremoto a centenas de quilômetros de distância. E a prova de que funcionava veio logo a seguir. O aparelho detectou um terremoto a oeste de Luoyang em 138 d.C. Então, como funciona? Ele derruba uma bola de bronze por um dos 8 tubos em forma de dragão, na boca de um sapo que fica logo abaixo de cada tubo. O tubo em que a bola cai aponta a direção do terremoto. Cientistas de Zhengzhou, na China, tentaram replicar o aparelho em 2005 e ele funcionou. A réplica conseguiu detectar 4 terremotos na China e no Vietnã, mas ainda assim nada bate o original, já que era algo extremamente adiante do seu tempo. Número 1. A máquina de Anticítera. Também conhecida como computador do relógio, a máquina de Anticítera foi encontrada por mergulhadores em 1900, nos restos de um navio naufragado perto da ilha grega de Anticítera. Esse aparelho é considerado o primeiro computador analógico do mundo e foi feito, saca só, por volta de 200 a.C. Esta máquina de bronze demonstra engenharia excepcional e precisão astronômica. Isso era, você entendeu, extremamente avançado para o seu tempo. De acordo com o Atlas Obscura, esta máquina conseguia calcular as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, assim como as fases lunares e as datas de eclipses solares que estavam por vir, além da velocidade na qual a Lua se movia pelo céu. Isso é o quão incrível este aparelho era. Contudo, ninguém tem certeza de quem o usava e como ou onde foi feito. Um aparelho sofisticado como este deve ter uma origem rica, considerando a complexidade de sua construção. Você pode visitar o que sobrou da máquina de Anticítera na coleção de bronze do Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Também existe uma réplica no Museu Americano do Computador em Bozeman, no estado de Montana. Quais dessas tecnologias extremamente avançadas da antiguidade mais surpreenderam você? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você o achou divertido e nem de compartilhá-lo com os seus amigos. Eles provavelmente também vão curtir. Se você ainda não o fez, então faça questão de inscrever-se para se divertir com a gente no lado incrível da vida.